Olá, eu sou o Dr. Fábio Pinheiro, sou diretor clínico da Clínica Huxley, sou médico psiquiatra e esse vídeo aqui faz tempo que eu tô para gravar, porque na nossa clínica a gente está sempre falando para os pais, a gente está sempre na nossa prática diária, a gente está sempre falando da importância do diagnóstico em dependência de droga, né? Então, por que que a gente enfatiza tanto o diagnóstico? Porque existe a patologia dual, quer dizer, além da dependência de droga e de álcool, o dependente de substância às vezes tem um outro transtorno psiquiátrico que dificulta o seu tratamento, que pode agravar o transtorno, tornar ele mais arrastado, mais difícil de tratar, com mais consequência, com início mais precoce, e um dos mais comuns é o transtorno de hiperatividade com déficit de atenção, que doravante eu vou chamar de TDA, tá bom? Então esse conceito de patologia dual é um conceito muito recente, é um conceito que é usado largamente em Portugal e Espanha. Nossos colegas de Portugal e da Espanha, quando vêm no congresso, trazem trabalhos muito elaborados, muito eruditos a respeito do assunto. Eu me baseei um pouco na literatura deles para fazer esse vídeo, né? E por que que esse problema é tão sério, né? Se você pega as pessoas que têm dependência de álcool, droga ou nicotina, dependente mesmo, né? Caracterizando um transtorno, de 15 a 25% dos dependentes de drogas e álcool, né? Eles vão ter uma comorbidade, uma patologia dual relacionada ao transtorno de hiperatividade com déficit de atenção. Numa população que não usa droga, esse índice cai drasticamente, tá? Só 4% das pessoas de uma população que não tem dependência de droga tem o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Um dos problemas muito sérios que a gente vê assim na nossa prática diária, que vai ser motivo de mais estudos meus aí doravante esse ano, né? É que o TDA também ele pode ser adquirido. Ele pode ser secundário a traumatismo crânioencefálico, acidente de moto, de carro, onde bate a cabeça, a pessoa fica em coma, acidentes graves, né? Pode ser uma sequela. Intoxicações em geral, né? E intoxicações e o abuso de drogas pode também levar a TDA, né? A gente observa isso bastante, pessoas que não têm história de infância, que eram bons alunos, que não tinham problema de déficit de atenção nem de hiperatividade nenhum, que passam a ter na idade adulta por causa da intoxicação crônica. A gente observa principalmente isso no uso de cocaína e de crack, né? Mas aqui no Brasil, quando você vai falar assim, o usuário disso, daquilo, tal, a gente observa, não dá para dizer, tá? Por causa da impureza das drogas, que é muito grande aqui no nosso meio, né? As drogas são batizadas, eu já fiz um vídeo sobre isso, com um vermífugo veterinário chamado levamisol, com inseticidas organofosforados, com herbicidas, medicações, né? Caco de vidro, pó de mármore, sabe lá Deus o que. Então, quando a gente fala dependente de droga ou álcool, aqui, até mesmo de maconha no Brasil, a gente não pode ter 100% certeza do que causou intoxicação e alteração cerebral, com hipoperfusão, né, uma diminuição do funcionamento do lobo frontal, pré-frontal, que são as zonas do cérebro que são implicadas no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, principalmente nos circuitos dopaminérgicos, né? Então, a gente tem que ver que existem as pessoas que têm história desde a infância, que eu vou falar agora, e também aquelas que acabam adquirindo pelo uso contínuo de grandes quantidades de droga, né? Afinal, o que é o TDA, né? Hoje em dia na psiquiatria, a gente tem o CID-10, o Código Internacional de Doenças, 10ª revisão, e o DSM-5, que é o critério americano. Eles são mais ou menos semelhantes, né? Vou falar aqui do CID-10, que são observados em crianças e também em adultos, tá? Então, para se fechar um diagnóstico de transtorno de hiperatividade e déficit de atenção,
O paciente tem que ter pelo menos 6 sintomas de desatenção e 6 sintomas de hiperatividade, né? E ou 6 sintomas, né? Esse é o mínimo, né? Os critérios de desatenção, eles são 9, tá? Então a gente tem o primeiro, não prestar atenção em detalhes, é o descuido, quer dizer, a criança passa por desleixado, o adulto, o adolescente passa por desleixado, porque não presta atenção em detalhe nenhum, é descuidado, larga as coisas, não faz direito, não limpa direito, não escova direito e por aí vai, tal. Quando criança tem muita dificuldade em prestar atenção em brincadeiras, seguir as regras do jogo, permanecer no jogo, desempenhar o papel dele no jogo, nos brinquedos, e quando adulto, a desempenhar as suas tarefas no trabalho e nos compromissos sociais, tá? Uma das características do portador de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é não escutar quando você fala. Você tem que repetir várias vezes até ele entender o que você quer e te atender, tá? Esse é o terceiro critério. O quarto critério, ele não termina tarefas, não segue instruções ou atividades profissionais. Quer dizer, dar continuidade de uma coisa programada, esse quarto critério, é muito difícil para quem tem TDA, né? Você tem que fazer isso, depois fazer aquilo, uma receita de bolo para cozinhar, um manual de instrução para consertar um carro, uma grade de atividades no dia. Quem tem TDA não consegue fazer, tá? O quinto critério, então, é exatamente esse: tem dificuldade de se organizar em tarefas e atividades, tem antipatia desde criança, né? Nos casos que não são ligados a trauma e nem por intoxicação, desde criança, pessoa que tem TDA, ela já tem bronca de coisa que exige uma atenção sustentada. Por exemplo, uma peça de stand-up, um monólogo, um curso falado de los e giz, eles têm muita antipatia por isso, né? Esse é o sexto critério. O sétimo critério é perder muitas coisas, né? Objetos, perder chave, dinheiro, documento, cheque, brinquedo, material escolar, mochila, celular. É o famoso mão furada. Distrai com qualquer estímulo que não tenha nada a ver com aquilo que ele está fazendo. Por exemplo, passa uma moto na rua, toca um telefone no aposento perto de onde ele está, já é o suficiente para ele interromper aquela tarefa e já começar outra, ou quando retomar nem lembrar o que estava fazendo mais, né? Então, um inseto passando dentro de um quarto já pode distrair a pessoa com TDA, tá? Esses são os critérios de desatenção, né? Agora vamos para os critérios de hiperatividade, tá? Que são 6. O primeiro critério, frequentemente a criança agita as mãos ou os pés, quer dizer, eu já observo isso no consultório, a pessoa não consegue ficar com a mão parada e com os pés parados, às vezes falam que tem até perna inquieta, mas não é isso, é um dos sintomas do transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, tá? Segundo critério, não consegue parar sentado no lugar, não consegue ficar quieto no lugar, tá? Quando criança, frequentemente escala ou corre que nem um louco, em demasia, para tudo quanto é lado. Na consulta a gente já observa, eles não conseguem ficar quietinhos que nem os outros pacientes que não têm. Porém, né, uma outra característica que a gente tem que estar consciente do transtorno de hiperatividade e déficit de atenção é que em algumas situações sociais, como uma consulta, uma coisa de muito interesse, o portador do TDA ele consegue se controlar ali por um tempo, tá? Então, às vezes ele pode dissimular, não necessariamente você tem que observar isso nele na consulta ou numa entrevista de emprego e tal. Isso às vezes não aparece, né? Mas quem convive com ele sabe como é que é, né? Quando criança tem muita dificuldade de brincar em silêncio, as crianças ficam cortando, recortando, rabiscando, desenhando. O quarto critério, né, de hiperatividade, o hiperativo começa a falar, cutucar, mexer, puxar o cabelo, pegar o lápis do outro, andar para cima, pisar em cima do papel.
esse tipo de coisa, né? Porque o quinto critério tá sempre ligado no 220, tá a 1000 por hora, tá todo vapor, tá sempre, assim, parece uma alegria, ou às vezes uma alegria, uma euforia até um pouco irritada, disfórica, que a gente fala em psiquiatria, né? E fala em demasia. O hiperativo fala muito, né? Diversos assuntos, mistura os assuntos, tal. Não é um papo de um esquizofrênico, esse tipo de coisa, mas assim, puxa a conversa com qualquer um, em qualquer fila, em qualquer situação social, às vezes até de forma que eu chamo de familiaridade excessiva com as pessoas, né? E são pessoas impulsivas, né? Esses já não são mais critérios de hiperatividade, nem de déficit de atenção, mas tem algumas características de impulsividade que estão frequentemente presentes no hiperativos, né? Por exemplo, da resposta antes de você terminar a pergunta. Você está no meio da pergunta ou no meio da sua fala, ele já dá a resposta. Hoje em dia, eu estou imaginando até que seria fácil um imperativo tomar um processo, alguma coisa, ou uma sanção social por man interrupting, é isso que chama, quer dizer, ele não deixa a mulher terminar de falar e já responde, às vezes a resposta nem tem a ver com aquilo que a pessoa ia perguntar, né? Mas a impulsividade também se caracteriza muita dificuldade para guardar a sua vez numa fila, num cinema, no ônibus, no táxi, no evento, ele quer cortar fila, quer dar um jeito de entrar antes dos outros, né? Frequentemente se interrompe ou mete em assunto dos outros, eu já falei, é um critério de impulsividade, intromete-se em conversa e brincadeira onde não é chamado. Tá? Então, como eu disse, o transtorno de hiperatividade que não é por razões médicas, que acontecem depois da vida adulta, essas características que eu descrevi para vocês têm que estar presentes antes dos 7 anos, tá? Se só surgiram depois dos 7 anos, você já começa a questionar esse diagnóstico. E também essas características que eu descrevi de déficit de atenção, de hiperatividade, de impulsividade, tem que surgir mais de um ambiente, por exemplo, em casa, no clube, no trabalho, na igreja, né, num curso, ou numa viagem, então não é num ambiente só, né? Então esse também é um critério que a gente tem que observar, que tem que ser em mais de um ambiente, tá? E também tem que ser uma coisa muito clara, tá? O transtorno de hiperatividade com déficit de atenção tem que dar muita evidência de prejuízo na vida da pessoa, né? Por exemplo, quando alguns pacientes chegam, né, dizendo que tem transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, na época do vestibular ou quando vão fazer um concurso para um emprego, tudo, diz que não consegue prestar atenção ali nas tarefas e tal, e que se cansa logo quanto lê, ou não presta atenção e acha que tem TDA. Isso aí normalmente não é TDA, porque a TDA tem um início bem precoce e tem prejuízo em vários setores da vida da pessoa, que não seria só o estudo, tá? É, não é fácil fazer esse diagnóstico, apesar de parecer, muitas mães acham que seus filhos são hiperativos, às vezes não são. Existe muito a discussão do diagnosticar demais o transtorno de hiperatividade nas crianças, da Ritalina demais, né? Eu acho que isso existe sim no mundo moderno, por uma expectativa de desempenho, de competição, mas por outro lado a gente tem que ver que tem gente que sofre muito com o transtorno, que precisa muito da medicação, que pode ser subdiagnosticado também, que é uma coisa, ao meu ver, tão grave quanto a gente diagnosticar demais, tá? Uma característica interessante que eu li em alguns livros, né, e as mães contam, que as crianças que vão ser hiperativas no futuro são bebês chorões, que tem muita cólica, que chora por qualquer coisa, difícil de satisfazer, já quando o bebezinho mesmo, lactente, né? E também muita história de gravidez complicada, gravidez com problemas obstétricos, etc, né?
talvez até emocionais graves da mãe durante a gravidez. Nossas vovós falavam disso e hoje em dia parece que é verdade sim, por alterações de vários aspectos do metabolismo da mulher, né? Para complicar mais um pouco as coisas, as pessoas que têm DA também podem ter outros transtornos, como o transtorno afetivo bipolar, transtorno de aprendizagem, como a dislexia, que é uma característica mais da grafia, da escrita e da gramática do que do comportamento. Pode ser crianças ansiosas, até por problemas conjugais ou familiares. O transtorno de conduta, o TOD, né? De conduta, e também o TOD, transtorno opositor, também pode ser confundido com TDA. O histórico de TDA, então, é bastante evidente. Algumas crianças também são encaminhadas para consultórios de psiquiatras como tendo TDA, mas são disléxicas, na verdade só têm dificuldade para ler, né? Eu já falei a respeito disso. E os disléxicos erram muito quando escrevem, cometem sempre os mesmos erros de gramática, né? E de linguagem, né? Não conseguem reproduzir regras gramaticais que eles, por mais que você tente ensinar para eles, eles não aprendem, né? Muitas vezes pode ter os dois, pode ter dislexia e também transtorno de hiperatividade. Vocês imaginem, né? Uma criança que não para quieta, que se intromete em tudo, que não fica quieta durante os brinquedos. A professora pode se irritar com ele, os outros alunos acabam se afastando dele porque incomoda, acaba matando aula, aí vai lá para a turminha que também mata a aula e com prejuízos às vezes de graves de experimentar droga ou álcool, ou tabaco bem mais cedo do que seria até esperado hoje em dia, né? Nos adultos, a gente tem alguns subtipos, né, de transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Por exemplo, existe o tipo predominantemente hiperativo impulsivo, que é, que nem eu falei, o sujeito que se intromete demais em conversas, que toma decisão, comprar, vender carro, casa, iniciar relacionamento sem mínimo de reflexão, às vezes sem o menor sentido. Eles podem se concentrar em algumas atividades, como futebol, xadrez, videogame, coisas que lhe interessam muito. Pode ler um livro inteiro, às vezes, que interessou demais, ele pode ler, né? Então, às vezes fala, ele não tem hiperatividade porque ele lê o livro tal, ou quando ele joga videogame ele se concentra, não se concentra nos assuntos de trabalho e tal, né? Então, atividades muito interessantes podem suspender. Estão até querendo mudar o nome hoje em dia é para transtorno de atenção flutuante, não de déficit de atenção, né? Porque a atenção flutua, inclusive com o fenômeno do hiperfoco, que às vezes também quando o hiperativo e o desatento, né, ele gosta de alguma coisa ou se empolga com aquilo, ele vai até a exaustão naquele assunto, né? Às vezes pode ter até uma produção meio prodigiosa em algo, mas muitas dificuldades em outras coisas, tá? Também no adulto tem o transtorno do tipo predominantemente desatento, que é mais comum em mulheres, onde os sintomas de hiperatividade motora, tipo agitar pé, correr, mexer perna, tudo não está presente. Seria mais no nível de atenção, então a pessoa pode dar em homem também, mas é mais comum em mulher. Não cumpre as tarefas direito, não tem foco naquilo que faz, é a famosa pessoa aérea, né? Quando começa alguma coisa, não persiste naquilo que está fazendo, acaba fazendo outra coisa. São pessoas muito desorganizadas, bolsa, porta-luva, gaveta, guarda-roupa, tudo muito bagunçado. Esse diagnóstico às vezes passa batido em mulher, né? Porque às vezes ela consegue se concentrar, passar de ano, male male, é uma mulher que ela é quietinha, ela é assim mesmo, não incomoda ninguém e acabam não descobrindo, né? Uma característica do predominantemente desatento é que ele pergunta a mesma coisa várias vezes, às vezes até amolando o interlocutor, são pessoas muito distraídas, né? Outro complicador é que tem TDA tipo misto, que tem característica dos dois, desatento, etc, né?
Tem um estudo chamado NCSR nos Estados Unidos. Na psiquiatria tem esses grandes estudos com muita gente sendo avaliada, como o STAR-D, esse NSR aí, mostrando que portadores de TDA podem ter 3 vezes mais problema de abuso que droga do que as pessoas que não têm TDA da população em geral. 10,8 dos adultos que tem problema com droga tem TDA, quase 11%, né? Então você vê, é muita gente, é bem frequente, é uma associação muito grande. E existem várias teorias para tentar explicar por que que tem tanta associação entre TDA e abuso de droga, álcool, tabaco, né? Bom, primeiramente pela própria sintomatologia da patologia, eles tomam decisão impulsiva, né? Vê um cigarro de maconha, tá lá mesmo não sendo dos princípios dele, da educação familiar dele, daqui, deixa eu ver, para a hora que veja fumou. Às vezes crack, já vi isso, um crack de pegar sem refletir e se meter numa enrascada tremenda, ali por questão de segundo, de não ter capacidade de reflexão em imperativo, né? Parece que o cérebro, né, do portador de TDA, ele tem muito mais afinidade por nicotina e cocaína. A gente observa principalmente o cigarro, para eles é muito difícil conseguir parar de fumar, às vezes com a ajuda da bupropiona pode conseguir, tá? Também tem umas hipóteses aí, eu acho que são bem razoáveis, a gente observa na clínica diária da gente que os portadores de TDA, eles usam álcool e maconha, às vezes buscando se automedicar, atenuar os sintomas da TDA usando o álcool e a maconha, né? O que é uma péssima ideia. Alguns pesquisadores eles suspeitam que exista uma genética comum entre dependência de droga e transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Isso está sendo objeto de muitos estudos hoje em dia. Não está confirmado, mas as evidências são bem fortes de que possa ter um componente genético comum às duas patologias, formando uma terceira patologia, que é a tal patologia dual, que é o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, mais dependência de substâncias, né? Tá? A gente tem alguns instrumentos que auxiliam a gente a fazer o diagnóstico de TDA, que a gente tem bem desenvolvido lá na nossa clínica. A neuropsicóloga faz uma avaliação bem extensa, que é a avaliação neuropsicológica, para você tentar fazer uma avaliação. Às vezes a pessoa que se passa por TDA, na realidade tem um déficit global de funções psíquicas, uma deficiência intelectual em relação ao QI, né? As funções executivas vão ser motivo de um vídeo que eu vou fazer no futuro também. É muito bom a gente avaliar, né? Dá um subsídio muito bom hoje em dia, com muita precisão, o neuropsicológico, porém ele não fecha o diagnóstico. O que fecha o diagnóstico é uma pessoa, um profissional qualificado que conheça bem a patologia, o desenvolvimento e saiba fazer o diagnóstico diferencial, tá? Porque não é só ali no livro e fazendo cruzinha no CID-10 que você fez diagnóstico, não, como muita gente pensa, né? A gente pede exames de neuroimagem, principalmente dependentes de droga pesada, como álcool, crack, cocaína, às vezes os três, e maconha. Infelizmente, com muitos achados positivos, com zonas de hipoperfusão, que são partes do cérebro que não estão funcionando, estão comprometidas, às vezes bem extensas, em pacientes jovens, né? Infelizmente é muito comum a gente pegar no nosso meio. Eu estou até pensando em tabular uns dados aí de exames positivos que a gente tem e fazer um trabalhinho científico, né? A respeito de lesão cerebral por droga, que é uma realidade hoje em dia. Não sei como os colegas aí que também trabalham com dependência de substâncias entendem isso, e até aceito sugestões de bibliografias aí para me atualizar, tá?
Então você vai fazer com o tratamento da TDA medicamentoso, né? O que é uma complicação, porque os anfetamínicos, né, são drogas de abuso também, né? Podem ser, são medicações que podem levar ao abuso. Você tem a lisdexanfetamina, você tem a Ritalina e a Ritalina LA, né? A lisdexanfetamina é o Venvance, né? A Ritalina é a Ritalina mesmo, a Ritalina LA é a Ritalina de elongação e o Concerta é uma Ritalina de liberação lenta também. As formas LA da Ritalina e o Concerta, eles são preferíveis para os dependentes de substância porque eles não dão o high quando usam, né? Eu acho que a dependência de, de Ritalina, pelo menos que gere internação, que seja severa ao ponto de levar uma internação, deve ser algo meio raro. Só estou com um rapaz aí que eu dei alta agora há pouco tempo, uma dependência muito grave de Ritalina, mas ele era comórbido, com uma psicose grave, com problemas endócrinos também graves, e foi o único que eu vi, né? Então, talvez os dependentes de metilfenidato, que é Ritalina, sejam pessoas aí, executivos, estudantes que querem usar para aumentar seu desempenho em concurso, escola, prova, etc. Tá? Pode-se usar o modafinil, que é uma medicação usada para distúrbio do sono, né, para narcolepsia. É um estimulante, né, sempre estimulante do sistema nervoso central. Quando você faz exames de neuroimagem, você vê hipoatividade na parte aqui da frente do cérebro, que é o lobo frontal, e pré-frontal, que são o breque, o freio, a reflexão da cabeça, né, da personalidade, eles estão situados nessas regiões que tem pouca atividade. Então, por isso que se usa estimulante para tratar paradoxalmente alguém que já é agitado e ele acalma, porque na realidade você está aumentando o poder do breque do cérebro, grosso modo dizer assim. Né? Então, o modafinil também aumenta a vigília, serve para alguns casos, antidepressivos tricíclicos, o famoso anafranil, tofranil, né? A bupropiona também é bastante usada, com a vantagem dela servir também para dependência, para tratar dependência de nicotina e de tabaco, né? Então, quem trabalha com dependência de substância que nem eu, sempre preferi os não anfetamínicos, né? Existem algumas evidências que estabilizantes de humor e antidepressivos funcionem para tratamento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso não é respaldado muito na literatura científica, mas na prática clínica a gente observa, principalmente quando a pessoa tem o TDA associado a transtornos de humor. Eu costumo associar antidepressivo e estabilizante de humor, né? Que é uma associação clássica aí, né? Sabe? Então, por que o TDA é tão perigoso? Por que eu estou falando tanto de TDA? Primeiro, pela altíssima prevalência, vocês viram aí, alguns trabalhos chegam a 25% das pessoas que têm dependência química também têm TDA, quer dizer, é uma coisa que está muito associada e interligada. Os trabalhos espanhóis aí que eu andei lendo, né? Eles sugerem que os portadores de TDA começam mais cedo nas drogas, né? Com um prejuízo muito maior para a vida, para o desenvolvimento da pessoa, para a biografia dela. São transtornos mais graves, tem uma evolução muito mais arrastada, né, muito mais difícil de tratar, taxas mais elevadas de consumo de múltiplas drogas, por exemplo, o indivíduo usa heroína, maconha, cocaína e álcool, e também sintéticas, de tudo que aparece, né? E taxas muito mais elevadas de comorbidade, como depressão, às vezes até tentativa de suicídio, transtornos ansiosos, transtorno do sono, quando o indivíduo tem TDA e dependência de droga. São pacientes que aderem muito menos ao tratamento, que seguem muito menos. Eu já falei na descrição dos sintomas e do quadro clínico aí que eles têm dificuldade de cumprir tarefa, compromisso, de levar as coisas a termo. Por fim, fica aí a minha sugestão, né? Hoje em dia se fala muito em prevenção do uso de droga.
nas escolas, e essas palestras aí que se dá, maconha faz mal, álcool faz mal, cigarro dá câncer, as crianças estão cansadas de saber disso. Eu acho que seria muito mais útil colocar profissionais qualificados, de alguma forma você triar e descobrir essas crianças já ali a partir dos 7 anos, né? E começar a tratar desde pequenininho para que não acabe numa tragédia de uma dependência severa de droga e de álcool associada ao TDA, tá? Muito obrigado aí por vocês terem me ouvido. Basicamente era isso que eu queria falar nesse vídeo e até a próxima.